Olá, meus caros, retornando aqui a nossa conversa, nosso colóquio sobre responsabilidade tributária, e nós vamos falar agora das espécies de responsabilidade. A doutrina, fazendo uma análise do Código Tributário, ela reconhece duas espécies de responsabilidade tributária. A primeira é chamada responsabilidade por substituição e a segunda é a responsabilidade por transferência, ok? Segundo a doutrina, por substituição, a sujeição passiva do responsável ela surge concomitantemente com o nascimento da obrigação tributária ou concomitantemente com a realização do fato gerador, já que é o fato gerador que dá origem à relação jurídica tributária, certo? Então veja, desde a origem da relação tributária, desde o momento do estabelecimento da relação tributária, o substituto ou o contribuinte que vai figurar na condição de substituto ou de responsável por substituição, ele já é conhecido desde a origem, ok? Já a responsabilidade por transferência, ela surge em momento posterior à ocorrência do fato gerador, ok? E do surgimento da obrigação tributária como consequência, tá? Então, no momento posterior, em evento definido pela própria lei tributária, ocorre uma causa de modificação da condição da sujeição passiva, deslocando o dever obrigacional do contribuinte para um terceiro, tá? Que passa a responder pela satisfação da obrigação ou do crédito, como queiram colocar, tá? Em razão de uma definição legal. Tanto a substituição tributária como a responsabilidade por transferência são decorrentes de norma legal. Tá? Sempre lembrando que a primeira pessoa a ser demandada pelo recolhimento do tributo é sempre o contribuinte, já que ele tem uma relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Tá certo? Então, o que vai diferenciar um e outro da substituição tributária pela responsabilidade por transferência é o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação. Então, na figura do substituto ou da substituição tributária, ou da responsabilidade por substituição, como vocês queiram colocar aí, no caso da substituição tributária, o responsável é conhecido desde a origem, já que a sua determinação já ocorre no momento do nascimento da obrigação tributária. Então, a obrigação já nasce com esse terceiro previamente determinado. Já na responsabilidade por transferência, este terceiro ele é indeterminado, ele não é conhecido no momento, ele é conhecido por um evento futuro, em razão de uma prescrição legal, tá certo? Então nós trabalhamos dessa forma. O conceito de substituição tributária, a doutrina chega a definir como sendo uma técnica de tributação que consiste em deslocar a responsabilidade pelo pagamento do imposto ou do determinado tributo do contribuinte, que vai passar a ser chamado substituído na relação tributária, né? Substituído por uma terceira pessoa, que vai ser chamada ou chamado de substituto, tá? Que passa a honrar a obrigação em nome de terceiro. Tá? Então, lembrando que esse substituto ele já é conhecido no momento da ocorrência do fato gerador. Okay? Dentro dessa lógica, dentro dessa dinâmica da doutrina, é uma técnica de arrecadação por meio da qual se impõe a um sujeito, né, chamado substituto tributário, a responsabilidade pelo recolhimento não apenas do tributo incidente em sua própria operação, ou seja, numa operação que ele praticou, tá? Mas pelo recolhimento de operações prestadas por outras, incidente em outras operações, tá? Impostos, outros tributos, tá? Prestações realizadas por outros sujeitos passivos, chamados substituídos, tá? Ao longo de uma cadeia. Então veja que a substituição tributária serve como meio de controle de uma cadeia econômica por meio da qual ocorrem múltiplos fatos geradores e, como tal,
geraria uma necessidade de múltiplos controles do fisco. Então serve como uma forma de otimização. Tá? Então, o fisco utiliza a figura da substituição tributária como forma de otimizar a arrecadação tributária, facilitando a fiscalização por parte das autoridades, né, concentrando em uma pessoa o recolhimento de múltiplos tributos ou de múltiplas obrigações que ocorreriam ao longo de um ciclo econômico. Tá? Ao contrário das demais espécies de responsabilidade tributária, chamada por sucessão, né, desculpa, por transferência, que é sucessão, né, que é deixa eu só voltar o material aqui porque a mente falhou, né? Sucessão de terceiros de infração. Essa sucessão pode ser imobiliária, pode ser empresarial e em outras coisas, tá bom? Tá? Ao contrário das demais espécies de responsabilidade tributária, né, a substituição tributária, esse substituto, lembrando, é sempre conhecido desde o momento. Ele passa a ser qualificado como devedor, mas desde o momento do surgimento da obrigação tributária, diferente das outras formas em que eles são indeterminados. Tá? Mas que a lei vai descrever qual é o evento pela qual eles passarão a responder. Beleza, meus caros? A responsabilidade tributária ou simplesmente substituição tributária, ela é de duas espécies, tá? Progressiva ou regressiva. Progressiva ou para frente. Significa dizer que na substituição tributária progressiva, quem está no início da cadeia será chamado a responder por eventos futuros, por eventos que ocorrerão num determinado momento incerto no tempo, certo? Essa forma de substituição progressiva ou para frente, ela foi diversas questionada pela doutrina, foi combatida na jurisprudência, porque quando nós olhamos a regra do artigo 128, que nós tratamos em um momento anterior, o que o legislador do CTN colocou? A lei pode atribuir a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, né, pressupondo que a existência do dever obrigacional só surge com a ocorrência do fato gerador, então, ou seja, não há a possibilidade de existir obrigação tributária presumida, tá? Não havia essa possibilidade, certo? Então, esta forma de substituição, ela presume o fato futuro e, portanto, com essa presunção, determina o nascimento da obrigação tributária. Essa discussão foi parar na doutrina, foi parar nas bases dos tribunais, em especial os tribunais superiores, e a lógica dos tribunais foi declarar a inconstitucionalidade desse mecanismo. Certo? Como forma de contornar essa inconstitucionalidade, já que o fisco tinha nas mãos um controle dinâmico, a Constituição Federal foi emendada e a ela foi acrescida o parágrafo 7º no artigo 150. Tá? Olha o que diz o parágrafo 7º do artigo 150. Agora não me lembro qual foi a emenda constitucional que tratou dessa disposição. Tá? A lei pode atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. Então veja, esta forma de responsabilidade tributária, naturalmente que ela vai recair sobre tributos que tenham como condição a circulação de bens ou serviços ou outras coisas. Tá? Então, lógico que nós temos no nosso ordenamento tributário apenas duas espécies tributárias que gravam a circulação de bens ou serviços, que são as contribuições sociais, né? Em especial os destinados lá à Seguridade Social, né? sobre receita, faturamento, entre outras coisas, e os impostos propriamente dito, né? Mas nem todos, mas alguns que incidam sobre a circulação de bens e serviços, como o IPI, o ICMS, o ISS, o imposto de importação, o imposto de exportação e por aí vai. Né? Mas, notadamente, geralmente, no campo do IPI, ICMS e ISS, que são esses três impostos que mais geram discussões. Tá? Aí veja, a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. Então, vejam só.
Nós não podemos falar de obrigação tributária presumida, no sentido de que somente nasce a obrigação tributária com a ocorrência do fato gerador. Então, ninguém pode ser compelido ao pagamento sem antes ter realizado o fato descrito pela lei tributária. É lógico que os tribunais iriam declarar inconstitucional qualquer norma que trouxesse uma previsão dessa que contrariasse a lógica do sistema tributário nacional. Contrariasse a própria disposição do Código Tributário, no sentido de que não há obrigação sem a ocorrência do fato gerador. Ok? Então veja que o parágrafo 7º do artigo 150 constitucionalizou essa previsão de presunção, certo? E aí veja o que o dispositivo constitucional traz ao final. Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então vejam, ainda que o legislador constituinte tenha autorizado ou constitucionalizado esta discussão, ou seja, deu contorno de constitucionalidade a essa possibilidade do fisco de presumir um fato gerador, ou seja, um evento futuro e incerto, por outro lado, resguardou o direito à imediata e preferencial restituição da quantia paga. E aqui algumas discussões no campo doutrinário e jurisprudencial, porque o texto constitucional diz o seguinte: assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga. Qual é o problema disso tudo? O fisco nunca quer devolver dinheiro. Ele opta por se valer de um outro mecanismo chamado a compensação tributária. Né? É lógico que a maioria desses contribuintes tenham sempre fatos geradores ocorrendo e sempre tem obrigação a ser satisfeita, certo? Então, nesse caso, o fisco opta por aplicar a regra do artigo 170 do CTN. Quem quiser acompanhar está lá, e ele trata do Instituto da Compensação Tributária. Tá? Então, existe uma discussão aí assegurada e imediata, né? Ou seja, não vai se discutir no evento futuro se vai ter direito à restituição. Se presumiu o fato gerador e ele não ocorreu, devolva o dinheiro, porque essa obrigação não existe. Ninguém pode ser compelido ao pagamento daquilo que não ocorreu no mundo dos fatos, né? Ou seja, nascimento da obrigação tributária. Então existe uma discussão aí nesse sentido. Tá? Então a dinâmica dessa substituição tributária progressiva, ou seja, para frente, né, sempre para frente, quem está no início da cadeia substitui os futuros, tá? Geralmente utilizado com muita perspicácia no ramo dos medicamentos, nos ramos de bebidas, no ramo de cigarro, no ramo de combustível. Vocês imaginem o fisco tentando controlar os inúmeros estabelecimentos varejistas, né? O que é mais fácil para ele controlar? É controlar o fabricante, o distribuidor. Ele concentra num único ponto múltiplos fatos, milhares de fatos que ocorreriam no futuro. Então, ou seja, já no momento da ocorrência do fato gerador, ou da presunção do fato gerador, já se sabe quem será o responsável pelo pagamento ou recolhimento. Veja que essa pessoa ela pode figurar, num primeiro momento, como contribuinte, em relação ao próprio fato que ela praticou, e num segundo momento ser chamado como substituto responsável pelo recolhimento de fatos geradores que serão praticados por terceiros. Estabelecimentos atacadistas, varejistas, né, até o produto chegar ao consumidor final. Tá? Então, como consequência, se o fato gerador presumido não ocorrer, gera direito ao ressarcimento de fato daquilo que foi presumido. Controvérsia quanto à forma de ressarcimento, porque a Constituição diz preferencial, né? Não colocou como condição obrigatória, e controvérsia quanto à fase de cálculo for menor ou maior do que aquela que foi presumida. Tá? Então, veja, na substituição tributária progressiva, tá? Quem está no início da cadeia, na cadeia da circulação econômica, né? Não na cadeia de xilindró, não vamos entender dessa forma, né? Por favor, aí, né? Não vamos ser engraçadinhos e começar a dizer que eu estou dizendo que o contribuinte tem que acabar preso, né? Vamos acabar fazendo meme ainda dessa brincadeira, né? Essa cadeia que eu estou falando é uma cadeia econômica, ou seja, existem vários outros momentos
posteriores, né, é chamado para responder pela obrigação. Ele paga pelo fato gerador dele, na condição de contribuinte, e responde por terceiros, né? Ou seja, ele paga duplamente, né? Claro que ele vai repassar esse valor para esses terceiros normalmente, mas ele tem a obrigação de antecipar esses pagamentos, ok? Então é muito comum, como eu falei, cigarros, bebidas, medicamentos, combustíveis, né? E é normal isso, né? Vejam só, imagina um caminhão de combustível que está em trânsito e esse caminhão sofre um acidente e o combustível não chega no destino, né? Por isso, esse combustível jamais vai gerar uma consequência tributária, porque ele se perdeu. Então, ou seja, o fato gerador que foi presumido no início não ocorrerá nas fases subsequentes, o que justifica para o substituto o direito à imediata e prévia restituição. E eu disse para vocês que havia uma controvérsia, tá, em relação à base de cálculo. Veja, porque tudo é presumido. Existe uma presunção do preço que vai ser praticado ao consumidor final. E ao longo dessas presunções, as bases de cálculo são formadas. Essas discussões bateram no Supremo Tribunal Federal, tá? Inclusive no ano de 2002, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se pronunciar em sede da ação direta de inconstitucionalidade número 1851 do Estado de Alagoas. Tá? Então, no ano de 2002, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou a respeito dessa questão, dizendo o seguinte: o fato gerador presumido era definitivo. Significava dizer que não dava ensejo à restituição ou complementação do pagamento do imposto. Se a base de cálculo fosse menor do que a presumida, né? Ou seja, se o sujeito passivo presumiu, o substituto presumiu que a base de cálculo, ou a lei presumiu que a base de cálculo seria R$1.000, mas lá na ponta o valor do produto foi vendido por R$2.000, pela lógica da decisão do Supremo, não daria direito ao fisco suplementar essa base de cálculo. Da mesma forma, se essa base de cálculo foi definida por 1.000 e o cidadão vendesse o produto por 500 ou 800, ele não teria direito a ressarcimento dessa base de cálculo diferente. Tá? Então veja o que o Supremo tratou, né? Tributário, ICMS, substituição tributária, alegada ofensa ao parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, e aqui a emenda constitucional que incluiu esse parágrafo 7º é a 013 de 93, tá? Ele diz o seguinte: a emenda constitucional 013 de 93, ao introduzir no artigo 150 o parágrafo 7º, aperfeiçoou o instituto. Por que aperfeiçoou? Porque lá atrás, quando eu falei para vocês, o fisco, ao instituir esta modalidade de responsabilidade tributária, ele simplesmente atropelou o ordenamento jurídico. Não existia previsão constitucional de presunção do fato. Tá? Aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato afinal. A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice a exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição Federal, já que nós estamos falando de uma emenda constitucional que modificou o texto constitucional, vamos dizer assim, tá? Instituído pela própria Constituição Federal, encontrando-se regulamentado pela lei complementar, que, para definir-lhe a base de cálculo, se valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade. Ponto. Como nós estamos tratando de ICMS, meus caros, aqui vejam só, ele fez alusão à lei complementar, novamente a necessidade de voltarmos para o 4º ano no direito tributário 1 e relembrarmos qual é o papel da lei complementar. Né? Lembra que o papel da lei complementar é estabelecer normas gerais em relação aos impostos, né? Em especial, definindo o quê? Contribuinte, base de cálculo
de fato gerador. Por isso ele vem falando de aperfeiçoamento do sistema. Né? O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, tá? Não dando ensejo à restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de não realização final. Tá? Realização final. Admitir o contrário, e isso o Supremo Tribunal Federal disse lá atrás, tá? Valeria por despojar o Instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e adoção, como a redução a um só tempo da máquina fiscal e da evasão fiscal a dimensões mínimas. Veja que o Supremo lá atrás reconheceu que ele serve como instrumento de controle do fisco para otimizar a arrecadação e combater, inclusive, a evasão fiscal. Tá? Então ele diz que se mudar isso seria também minimizar as concepções. Tá? Seja a evasão fiscal de dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade econômica, maior comodidade, economia, eficiência e celeridade das atividades de tributação e arrecadação. Essa ação foi conhecida em parte, e nessa parte foi julgada, e na outra parte foi julgada improcedente. Então, veja o que o Supremo disse lá atrás. Então, havia um certo entendimento de que não havia a possibilidade de modificar essa condição para poder complementar ou restituir. Né? Essa discussão novamente voltou à baila, tá? Agora no ano de 2016, já teve algumas ações diretas de inconstitucionalidade, mas em sede de recurso extraordinário repetitivo, tá? Em repercussão geral. Veja o que o Supremo Tribunal Federal agora ele coloca. Né? Recurso extraordinário, o recurso extraordinário foi o 593.849 de Minas Gerais. Tá? O relator foi o ministro Edson Fachin. Olha o que ele coloca, como é que ficou consignado na emenda. Tá? Recurso extraordinário, repercussão geral, eu colacionei aqui somente as partes que nos interessavam. Tá? Direito tributário, substituição tributária progressiva ou para frente, cláusula de restituição do excesso, base de cálculo presumida, base de cálculo real, restituição da diferença. Olha o que ele vem colocando. Né? Artigo 150, parágrafo 7 da Constituição Federal, revogado parcialmente, revogação parcial do precedente. Qual o precedente? Da ação direta de inconstitucionalidade 1851. Olha o que o Supremo fixa agora. Tá? Então ele modifica o seu entendimento. Fixação da tese jurídica ao tema 201 da sistemática de repercussão geral. É devida à restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias, o chamado ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva, né, da operação for inferior à presumida. Então veja que o Supremo Tribunal Federal, passa a admitir a partir desse recurso extraordinário a modificação do entendimento anterior em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Então ele diz o seguinte: se a base real praticada for diversa da que foi presumida, então comporta a restituição. E ele diz ainda: a garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva à luz da manutenção das vantagens pragmáticas auridas, né, do sistema de cobrança de impostos e contribuições. De acordo com o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como foi antecipadamente tributado. Então veja que o Supremo Tribunal Federal faz uma reavaliação do entendimento anterior, e ele passa a entender que, ainda que o fato gerador não ocorra ou não ocorra na forma como foi presumida, então ele assegura o direito à restituição. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ação direta de inconstitucionalidade 1851, de relatoria do ministro Ilmar Galvão, que já não pertencia mais ao Supremo, né?
de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. Então ele meio que modula, né, os efeitos desse novo precedente. Então o Supremo Tribunal Federal passou a entender que era possível, né, a restituição, mesmo no caso da presunção. Então ele muda o entendimento anterior que a Corte tinha. Tá? Então é importante a gente ter essa concepção. Ok? E para finalizar esse tópico, vamos falar da substituição tributária regressiva. Enquanto que a substituição tributária presume, né, fatos futuros, né, ou seja, o fato gerador não ocorreu, não nasceu a obrigação tributária, mas alguém num momento já anterior já passa a responder pela obrigação futura e incerta. Tá? Na substituição tributária regressiva, elas têm um amparo legal de que nós, lá do artigo 128 do Código Tributário Nacional, que diz que a lei pode atribuir à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da obrigação, a responsabilidade tributária do crédito tributário ou da obrigação tributária, né? Substituindo o prestador, o contribuinte na relação tributária. Veja como é que está o artigo 128 no que ele colocou. Tá? A lei, né? A lei, veja novamente, o amparo do 128. A lei pode atribuir de modo expresso a terceira vinculada ao fato gerador, podendo excluir o contribuinte da relação tributária totalmente ou parcialmente. Mas como nós falamos de substituição tributária, a substituição tributária, ela basicamente, ela retira o contribuinte da relação tributária. Então o contribuinte deixa de integrar a relação tributária e no lugar dele o substituto assume integralmente o dever de satisfazer a obrigação. Tá? E nessa condição de regressiva, naturalmente o fato gerador já ocorreu. Então, se nós estamos falando de substituição tributária regressiva, significa que alguém que está à frente na cadeia econômica vai satisfazer a obrigação de fatos geradores que já foram praticados anteriormente. Tá? Então, opera-se a ocorrência do fato gerador, não provocando desse modo qualquer discussão acerca da constitucionalidade, como ocorreu com a substituição tributária progressiva. Certo? Então, não há a se discutir, porque a obrigação tributária já nasceu com todos os elementos descritos pela norma tributária. Tá? E o pagamento do tributo é efetuado posteriormente à ocorrência do fato gerador, o que seria a lógica do sistema tributário. Fato gerador, obrigação, dever, satisfaça. É diferente na substituição tributária progressiva, que não há fato gerador, não há obrigação tributária, mas o dever de satisfação já surgiu. Tá? Nessa modalidade de substituição tributária também é chamada de diferimento. Por que diferimento? Porque a obrigação tributária nasce nesse momento, mas ela é jogada para um momento posterior, é jogada para frente, ou na pessoa que vai vir à frente. Então, ou seja, há uma certa postergação, um certo deslocamento para um momento posterior. Por isso que quem vai estar à frente na relação tributária vai satisfazer o dever que já nasceu lá atrás. Tá? O ressarcimento financeiro do substituto se dá imediatamente na nota fiscal. Por exemplo, o que acontece na prestação de serviços. O prestador de serviço presta o serviço, emite a nota fiscal e a pessoa que está na condição de tomador responde pela obrigação tributária, na condição de responsável pela retenção e recolhimento do tributo. Tá? Descontando-se geralmente do valor da mercadoria ou do preço do serviço do tributo. Ele apenas só tem o dever de transpor para o tesouro, tá, o valor. Então, na substituição tributária regressiva, existe o diferimento, ou seja, o contribuinte pratica o fato gerador, mas a sua obrigação é jogada para a pessoa que contratou essa obrigação. Tá? Então, muito comum, por exemplo, nas usinas de álcool, por exemplo, né?
em que o produtor da cana-de-açúcar, né, produz o produto, planta, né, cultiva, extrai e vende para a usina. Essa venda, por exemplo, tem ali a incidência do ICMS. Mas a usina vai passar a responder pelo crédito tributário ou pela obrigação desses agricultores, vamos dizer assim. Existem outras operações, né, geralmente feita quando tem muitos insumos na produção de determinado produto. Ok, meus caros? Então eu vou encerrar essa aula aqui, tá? E no próximo vídeo, eu não vou nesse momento, tá? Eu vou gravar os outros na sequência, nós falaremos sobre responsabilidade por transferência, tá? Beleza? Então a distinção entre responsabilidade por substituição progressiva ou regressiva é que na progressiva existe a presunção do fato gerador. Na regressiva, o fato gerador ocorre regularmente e não há qualquer discussão em relação à constitucionalidade da relação tributária, tendo em vista que o crédito tributário nasce regularmente, desculpe, a obrigação tributária nasce regularmente com a ocorrência do fato gerador, diferente da relação da substituição tributária progressiva, em que existe a presunção. Falou, meus caros, até o próximo vídeo, um forte abraço e boa noite.